Olá, galerinha! Mais uma aula de geografia. Estamos aí iniciando o nosso livro do quarto bimestre. Então, vamos lá. Hoje vamos falar sobre a divisão regional e a distribuição populacional brasileira. Todo mundo pegando o livro, página 204. Vamos lá, gente. Iniciando, a gente vai fazer uma pequena introdução. Aqui está no livro na página 204, eu não coloquei nesse slide, tá? Tem uma pequena introdução, vamos lá. A divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados e municípios. Eu não vou ler tudo, tá? Eu vou diretamente ao assunto. Antes de prosseguirmos com o assunto, vamos entender o conceito de região, tá? Região é uma área ou espaço que foi dividido obedecendo um critério específico, ou seja, as regiões podem ser determinadas segundo critérios naturais, estabelecendo diferenciação de clima, vegetação, relevo, entre outros, tá? Isso tudo está na primeira parte, na introdução, na página 204. Vamos direto para a página agora 205. Lá eu dividi em partes para ficar melhor para a gente entender. Então, a gente começa aqui falando da divisão regional do Brasil, tá? A primeira proposta de divisão regional no Brasil foi realizada em 1913, ok? Sendo utilizada somente no ensino de geografia. Era baseada apenas nos aspectos físicos, clima, vegetação e relevo. Esses são os aspectos físicos, tá? Além disso, dividia o Brasil em 5 regiões. Vamos lá? Circula aí no seu livro, tá? Setentrional, central, norte-oriental, oriental e meridional. E aí no mapa ao lado, tá dividido em cores essas regiões para você entender melhor. Presta bem atenção nesses mapas, tá? Nas divisões, ok? Vamos lá. Divisão regional do IBGE. Desde a década de 1940 até hoje, foram apresentadas diferentes regionalizações que foram adaptadas às modificações socioespaciais brasileiras. A divisão atual foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Tá? Em 1969, onde agrupa os estados em 5 macro-regiões, ou seja, regiões bem grandes, estão dizendo macro-regiões. São elas Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Observe os desenhos também aí no mapa. Foi pintado, né? Cada região representada de uma cor para você entender, tá? Vamos lá. Falei das macro-regiões, tá? Obedecendo os limites dos estados, com base em critérios naturais, sociais, culturais e econômicos. Foi adaptada em 1990 em virtude das alterações da Constituição de 1988. O estado de Tocantins foi criado lá em cima, gente. Tá? Dá para entender esse verdinho? O estado de Tocantins foi criado a partir da divisão de Goiás, incorporada à região norte, Roraima, Amapá e Rondônia. Tornaram-se estados autônomos. Fernando de Noronha deixou de ser território federal e foi incorporado ao estado de Pernambuco, tá? Então, houve essas adaptações, essas mudanças aí na divisão regional de acordo com o IBGE. Vamos lá. As regiões socioeconômicas, vamos falar sobre elas. O geógrafo Pedro Pinchas Geiger, em 1967, propôs uma divisão regional do Brasil baseada em critérios históricos e econômicos. A divisão ficou conhecida como regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Essa divisão estabelece 3 regiões geoeconômicas, que são elas, Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Essas regiões não coincidem com os limites territoriais dos estados. Por exemplo, parte do estado de Mato Grosso encontra-se na região amazônica e parte no Centro-Sul, ok? Observe, gente, cada tipo de assunto está sendo explicado de diferentes maneiras, tá?
atenção na hora de realizar as avaliações, ok? Os 4 Brasis. Vamos lá. Vamos entender o que quer dizer os 4 Brasis. Essa divisão foi proposta pelo geógrafo Milton Santos e Maria Laura Silveira. O critério principal foi o meio técnico, científico e informacional, dividido em região amazônica, nordeste, centro-oeste e concentrada. A região, vou falar de cada uma agora, tá? A região amazônica compreende os estados de Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Acre e Rondônia. Apresenta pouca densidade demográfica e poucos recursos tecnológicos instalados. Já a região Nordeste inclui os estados de Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Verifica-se a herança no período colonial, onde as atividades praticadas refletem moldes tradicionais relativamente resistentes à modernização. Tá? Quanto à região centro-oeste, inclui os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Tocantins. Eles apresentam uma agricultura globalizada, isto é, moderna, mecanizada e produtiva. E, finalizando, a região concentrada, que compreende os estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ela agrega a maior parte dos recursos tecnológicos, constituindo-se em um grande centro financeiro. Concentra grande parte das atividades econômicas no país, tá? Lá, voltando, não consigo voltar, mas enfim, vamos em frente. Voltando lá, tem o mapa, tá? Mostrando também a distribuição com cores diferentes, cada região falada aí, tá? Já agora, vamos falar da distribuição populacional brasileira, tá? Atualmente, no Brasil, vivem aproximadamente 208,5 milhões de pessoas espalhadas por uma área superior a 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Olha o 2 lá em cima, representa quadrados, tá? A população brasileira está irregularmente distribuída no território. Basta comparar os estados de São Paulo, que no último censo de 2010 apresentou uma densidade demográfica de 166,23 habitantes por quilômetros quadrados, enquanto o Amazonas apresentou 2,23 habitantes por quilômetros quadrados. De forma geral, a distribuição da população brasileira é muito limitada às zonas litorâneas do país, devido a motivos históricos e geográficos, tá? De acordo com os dados estimados em 2018, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que está em pauta, a população brasileira está distribuída da seguinte forma. Vamos lá, muita atenção na distribuição aqui, ó. Preste atenção. Região Sudeste é a região mais populosa do Brasil, tá? E onde se encontra o Rio de Janeiro. Nós estamos incluída na região Sudeste. E tem a região Nordeste, que é a segunda região mais populosa do país. Região Sul é a terceira mais populosa e a região Norte, que é a quarta mais populosa, ok? Temos a região Centro-Oeste, que possui 15,85 milhões de pessoas com a densidade demográfica de 10 habitantes por quilômetros quadrados. São muitos números, muitas pessoas, muitos habitantes. E essa é a distribuição populacional brasileira, para vocês terem um pouco de noção, tá? Vocês podem estar revendo esses slides, ok? Sublinhando as partes mais importantes. Você vê que às vezes a tia não lê tudo, porque nem tudo é importante. A gente tem que aprender a ressaltar as partes mais importantes, observar os mapas, observar os apontamentos nos mapas, os gráficos apontados ali e criar em nossa cabeça um mapa mental para que possamos ter sucesso nas atividades e avaliações, ok? Agora, após rever esse vídeo, vocês vão às atividades, ok? Logo irão as correções, os gabaritos, tá? Um beijão e até mais!